Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis. Hoje nós vamos terminar a leitura e meditação no capítulo 37, a partir do versículo 31. Gênesis 37, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e sabemos, ó Deus, que toda a Escritura é inspirada pelo Teu Santo Espírito. Ela é o hálito, o sopro de Deus, pelo qual Ele comunica a revelação aos homens. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que esta Escritura inspirada produza em nós aquilo para o qual, ó Pai, ela foi destinada, que é nos ensinar, nos educar, nos repreender, nos confortar, e em tudo nos aperfeiçoar para a justiça. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã e fala ao coração de cada um de nós pela Tua palavra, pelo Evangelho que se encontra no Antigo Testamento de forma latente, mas que já foi anunciado desde os dias dos patriarcas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o famoso, célebre filósofo grego chamado Platão, ou apelidado Platão, já que o nome dele era Aristócles, ele disse que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é que ela pratique o mal, mas não sofra nenhuma punição. Platão dizia que se isso acontecer, a alma deste homem aprenderá a tornar-se habitualmente corrupta. Vejam, meus irmãos, que essa declaração do filósofo, ela demonstra que até mesmo os ímpios pagãos, aqueles que não têm a revelação especial de Deus em sua palavra, eles reconhecem que há um princípio de justiça operando no mundo, que os pecados são punidos, que as ações más são castigadas e devem ser castigadas. Na verdade, meus amados irmãos, as Escrituras nos ensinam de maneira muito clara a respeito deste princípio. Na lei, este princípio que foi resumidamente dado ao povo de Israel na chamada lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é chamado de princípio de retribuição, significando que Deus dá paga a cada pecado. Quer seja nesta vida, quer seja no mundo por vir, Deus haverá de dar paga a cada pecado. Ele punirá os pecadores. Às vezes os crentes têm a impressão de que o princípio da retribuição só valia antes da cruz de Cristo, só valia lá no Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, não se enganem, no Novo Testamento, conforme nós já lemos esta manhã, em Gálatas 6, nos versos 6 e 7, este princípio também é apresentado com um outro nome, um nome ilustrativo, chamado ali de lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar,
isso colherá. Se o homem planta pecado, ele colhe a punição do pecado. O final deste capítulo 37 de Gênesis é um exemplo muito claro, muito vívido da manifestação na vida da família de Jacó deste princípio da retribuição, desta lei da semeadura. Lembremos, meus irmãos, quem era este Jacó? No texto, ele muitas vezes é chamado, é mencionado também pelo nome que ele recebeu do Senhor. Ele é Israel. Ele e sua família foram escolhidos para que por meio deles Deus formasse o seu povo santo, o povo do qual viria a redenção para as nações. Foi isso que Deus havia prometido a Abraão quando lhe chamou em Ur, dizendo que da sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Contudo, meus irmãos, neste capítulo 37, apesar de todas estas promessas, deste futuro abençoado que foi destinado a esta família, o que nós encontramos é simplesmente uma família cheia de lutas, de conturbações e de problemas. Em um comentário que eu li de Gênesis, o autor diz que no capítulo 37 nós temos aqui o retrato de uma família disfuncional. Era a palavra, o termo usado pelo comentarista. Porque percebam, esta família é marcada por tensões, por ódio, por disputas, tudo isto porque aqueles 12 irmãos, ou na verdade 10 daqueles irmãos, buscavam primazia, buscavam ser o líder, ter domínio sobre os demais. Mas, meus irmãos, vejam, não era esta mesma fraqueza de Jacó? Jacó não tentou, através de jogadas desonestas, através de mentira, de falácias, de enganos, através de tantos pecados, obter a primazia sobre o seu próprio irmão? E agora ele vê o seu pecado de maneira ainda mais intensa, agindo na vida dos seus filhos. As mesmas fraquezas que afetaram a vida do pai em sua juventude, na sua relação com seu irmão Esaú, agora marcam o comportamento de seus filhos. A pergunta que se levanta diante deste cenário tão difícil, de uma família tão complicada, que tinha tudo para se separar. Lembrem-se, meus amados irmãos, Isaac e Ismael se separaram, cada qual foi para o seu canto. Da mesma forma, Esaú e Jacó se dividiram, cada um foi para um lado. Como manter unidos estes irmãos que se odeiam? Como fazer destes irmãos um povo para que por meio deles venha a salvação dos gentios? Ao final deste capítulo 37, nós começamos a encontrar a resposta que será dada em toda a história de José. Aqui neste final do capítulo 37, nos é apresentada a lei da semeadura. E como esta lei da semeadura revela a justiça de Deus para tratar o pecado. Esta é a verdade central que encontramos aqui a partir do verso 31. Como Deus usa a lei da semeadura, a retribuição, para tratar o problema do pecado, na família de Jacó e também na nossa vida. Vejamos em primeiro lugar o que o texto nos apresenta nos versículos 31 e 32. Aqui, meus irmãos, nós temos um retrato muito claro do que é o pecado, de como o pecado age, quais são os frutos terríveis que ele produz. E nós podemos observar neste ato hediondo destes irmãos que vendem o seu irmão como escravo, que mentem e tramam um plano para enganar o seu pai, levando a uma angústia de alma profunda ao longo de muitos anos, que o pecado, ele precisa ser contido para não propagar toda a sua maldade. O pecado, ele é um mal terrível. Vejam, meus irmãos, que os filhos de Jacó, eles pecam contra o seu irmão, conforme nós observamos nos versos anteriores. Desde
ali do versículo 19, eles já começam no verso 18, conspirar contra ele, falar mal dele, e depois de pensarem, falarem, eles praticam o mal contra seu irmão, mas agora, numa cadeia que não pode ser interrompida, o pecado vai transpassar a relação fraterna, a relação entre irmãos, e vai atingir o próprio pai daqueles homens. Agora eles vão pecar contra o seu pai Jacó. Eles praticam maldade após maldade, em uma produção interminável de pecados. Vejam, meus irmãos, que o texto nos mostra, no início do capítulo, que o pecado sempre começa no coração. É isto que a Bíblia nos ensina, é isto que o Senhor Jesus ensinou, que todos os males procedem do coração, e o pecado destes irmãos começa com ciúme. Do ciúme, este pecado se torna em ódio, eles passam a odiar o seu irmão, por causa da profecia que lhe havia sido dada por Deus, de que ele governaria na sua casa. Este ódio torna-se então em falas, o pecado sai do coração e vem para a boca, eles começam a falar entre si, a planejarem a morte do irmão, conforme está no verso 18. E dos planos, eles então partem para a ação. O que começou no coração se tornam agora condutas pecaminosas. Um pecado sempre acaba criando um ciclo interminável de pecados. Como o próprio Senhor Jesus ensinou a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Pecado só gera pecado. Um pecado cria novos pecados. Assim que alguém cede à tentação em seu coração, Satanás usa esta oportunidade para induzir a pessoa a ocultar o seu pecado com um novo pecado. E é isto que esses irmãos agora fazem. Eles querem ocultar sua tentativa de homicídio, seu rapto, sua venda de um irmão como escravo, com mentira, com perjúrio, com a quebra do mandamento que os chama a honrar o seu pai, e eles desonram o seu pai com esta mentira. Meus irmãos, vejam que caso o Senhor não julgasse os homens, caso o Senhor não estivesse assentado no seu trono, enviando calamidades, enviando doenças, enviando pestes, enviando tsunamis, enviando terremotos e, por fim, enviando o principal salário do pecado, que é a morte, sobre os homens, nós viveríamos num verdadeiro inferno. O homem, se ele não for refreado em sua malignidade, esta produzirá toda a sua potencialidade, conduzindo-nos à miséria terrível. O homem perverso se encoraja na prática da maldade e ele começa a pensar: nunca serei julgado, Deus não me alcançará. Veja, esta é a palavra do ímpio, conforme descreve o salmista no Salmo 10. Lá no Salmo 10, o ímpio diz, lá no seu coração, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Esta é a sensação que o ímpio tem. Nós sabemos que o nosso país, por exemplo, sofre tanto de crimes que não tem solução por causa de impunidade, por causa de leis que dão a impressão de que praticar os crimes, viver uma vida desonesta, é muito mais compensador do que viver de maneira ordeira. E aqueles que não têm temor de Deus, como nós lemos no Salmo 36, o homem ímpio, no seu coração, ele ouve a voz da transgressão e não a voz do Espírito. Aquele que não tem temor de Deus, se ele não for refreado com a punição do Senhor, se ele não colher a semeadura dos seus pecados, nada poderá impedi-lo de corromper-se cada vez mais. Na verdade, meus irmãos, todo pecado é cometido por uma pessoa que em seu coração é um ateu. Quando você peca, você está agindo como um ateu. É o que a teologia chama de ateísmo prático. Porque ao pecarmos, nós nos baseamos no pressuposto de que Deus não nos vê, Ele não é onisciente, de que Deus não pode nos tocar, Ele não é onipotente, e de que Deus não é justo
Ele não está desagradado com o mal que praticamos. Portanto, um Deus que sabe o que você faz, que tem poder para castigá-lo, que irá julgá-lo, nunca é concebido no coração do pecador quando ele está na prática do pecado. E veja, não é esta a situação dos irmãos de José? Eles estão achando que a sua mentira vai ocultar o seu pecado. De fato, ela pode ocultar o seu pecado de seu pai, de suas esposas, de seus filhos. Mas Deus não estava vendo tudo aquilo. A mão de Deus não estava sobre aquela situação. Todo pecado, meus irmãos, é cometido diante de Deus. Jacó, de fato, não sabia nada acerca dos planos ardilosos de seus filhos, mas Deus conhece, Deus vê. Os filhos inventam uma mentira para entregar seu pai, nem mesmo tem coragem de mentir diante do seu pai. Percebam, meus irmãos, que o texto diz que após tomarem a túnica de José, rasgá-la, molharem com o sangue de um animal, eles enviam a túnica, eles não vão lá entregar. Eles mandam emissários para que a mentira fique mais consistente, pois é muito provável que aqueles homens que foram enviados, aqueles servos, não sabiam do fato de que José tinha sido vendido. Então eles apenas foram enviados: olha, leve para o nosso pai esta roupa, diga que nós achamos no campo. E eles então contam a história que serve, já que vem da boca de pessoas que não conheciam os fatos reais, serve ainda para dar maior peso à situação. Mas Deus está agindo para retribuir este pecado. E na verdade, meus irmãos, este pecado já era uma retribuição. É o que nós encontramos a partir do final do verso 32 até o versículo 35. O pecado praticado volta como castigo para produzir quebrantamento. O pecado praticado volta como castigo para produzir quebrantamento. A prova de que Deus vê, a prova de que Deus julga, está exatamente no sofrimento que acomete Jacó ao tomar conhecimento da notícia de que seu filho supostamente havia sido devorado por uma fera do campo. Porque, meus irmãos, antes mesmo daqueles filhos de Jacó terem nascido, antes mesmo de Jacó estar casado, ele havia feito algo muito semelhante com seu próprio pai. Jacó enganou o seu pai como, meus irmãos? Com vestes e com um animal morto. Em Gênesis, no capítulo 27, nos versículos 9 e 16, nós lemos que Jacó, orientado por sua mãe, tomou um animal e usou a sua pele para se disfarçar de Esaú. Tomou a túnica de Esaú e se vestiu com ela para se disfarçar de seu irmão, e com isto enganou o seu pai. Agora ele mesmo será enganado, um pai enganado pelos seus filhos, um pai enganador sendo alvo de engano em sua casa. Ele será enganado com o sangue de um cabrito e as roupas de seu filho, porque Deus usa o pecado do pecador para castigá-lo. Este princípio está em toda a Bíblia também, sabia disso? Por exemplo, nós podemos lê-lo em Números 32, 23, que diz: o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Vejam, o pecado de Jacó o está encontrando. O enganador está sendo enganado. O traidor de pai está sendo traído pelos filhos. Este princípio, meus irmãos, não usemos mais as escusas de uma suposta graça barata que nos livra das consequências de nossos atos, porque este princípio também é abordado, é tratado no Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala da situação dos gentios que abandonam o conhecimento da revelação de Deus na criação para viverem uma vida idólatra e dissoluta, por 3 vezes ele aplica este princípio de que Deus usa o pecado para castigar o pecador.
Em Romanos 1, versos 24, 26 e 28, ele diz: e Deus os entregou. Isto significa que Deus entrega os pecadores às imundícias e às consequências terríveis do pecado, para sofrerem com seu pecado a justa punição. O pecado alcança para punir. A linguagem usada aqui por Moisés, que o Espírito Santo faz Moisés usar, ela é especialmente usada para lembrar aquele episódio quando Jacó enganou seu pai. Porque o verbo que aparece nos versículos 32 e 33, embora ele não seja traduzido como o mesmo verbo, é o mesmo verbo na língua hebraica. No verso 32 aparece o verbo ver. No verso 33 aparece o verbo reconhecer, mas este verbo é o mesmo, é o verbo nakar na língua hebraica, um verbo muito raro no livro de Gênesis. Se não me engano, ele aparece apenas outras 5 vezes em Gênesis. E destas vezes ele aparece no capítulo 27, 23, quando Jacó enganou Isaque. E diz ali o texto: quando Jacó se apresenta a Isaque, e Isaque pergunta: és tu mesmo, meu filho Esaú? Isaque, então, para enganar o seu pai, se aproxima para que ele possa tocar suas vestes, tocar o pelo que o cobria, para sentir o cheiro de Esaú nas roupas. Então diz: e não o reconheceu. E não o reconheceu, o mesmo verbo. E aqui os filhos chegam: pai, o Senhor reconhece esta roupa? E diz: ele reconheceu. Obviamente, o texto em hebraico quer fazer com que os leitores se lembrem, ao usar um verbo tão específico, se lembrem do episódio em que Jacó enganou o seu pai. A linguagem usada pelos filhos de Jacó para se referirem a José também mostra seu distanciamento, sua falácia, sua mentira. Porque percebam, embora Isaque, no episódio em que Jacó o engane, ele perceba que a voz não seja de Esaú, ele se deixa enganar. E Jacó aqui poderia também perceber, pela fala de seus filhos, que havia algum problema, que a história não estava bem contada. Porque percebam como ele se refere no verso 32 a José: reconheça se esta é a túnica do teu filho, não do nosso irmão. A maneira de tratamento aqui indica um distanciamento, uma frieza. A túnica também é muito importante e deve ser enfatizada, porque como nós lemos neste capítulo no verso 3, a túnica talar, esta túnica tinha um símbolo real, não era apenas um mimo que o pai deu a um filho predileto, mas era um reconhecimento deste pai que aquele filho seria o cabeça sobre os seus irmãos. Portanto, no versículo 3, a túnica foi usada como um símbolo de entronização. Então, por causa da inveja e do ódio destes irmãos, no versículo 23, quando José é tomado, a primeira ação que eles têm é despi-lo, arrancar a túnica deles. Ali a túnica serve como um símbolo de humilhação, de despojamento. E agora, meus irmãos, a túnica torna-se símbolo de morte. Aquele que o pai quis exaltar, os irmãos humilharam, e agora ele é tido como morto. E ao matar José, eles estão matando a palavra de Deus dada a ele em sonhos. Jacó sofre terrivelmente com esta notícia. Sua vida, meus irmãos, daí em diante torna-se uma morte. Chega-se ao ponto de nós lermos, por exemplo, no capítulo 46, 30, que Jacó só se sente revitalizado, reconfortado, quando se encontra novamente com José. E então, quando ele sabe que seu filho está vivo e se dirige para a região norte do Egito, para a terra de Gósen, e ali ele encontra seu filho, o abraça e chora, ele diz: agora eu posso morrer, porque vi meu filho, vi teu rosto. Ele se sentiu morto por todos aqueles anos. Meus irmãos, os pecadores, eles não imaginam as terríveis consequências de seus pecados. Eles pecam por uma razão egoísta, no caso aqui para tentarem se proteger. Não era a intenção deles machucar tanto o seu pai, mas ao perceberem que o pecado trouxe
tanta dor ao seu pai, eles unem a mentira, a hipocrisia. Veja o versículo 35. Então eles se levantam para consolá-lo. Aqui o texto fala de filhas de Jacó. Nós sabemos que ele tinha uma filha. A Bíblia não menciona outras filhas. Provavelmente essa expressão se refere às noras. Mas não temos como fechar o assunto se ele teve outras filhas que não foram registradas. Apenas para esclarecimento dos irmãos, é provável que seja sua filha Diná e as noras dele. Então toda a família, este que é o sentido, toda a família se junta, coordenada por aqueles que eram a causa da tristeza, por aqueles filhos cruéis, que mentiram para o seu pai, que venderam seu irmão para confortá-lo. Porque eles perceberam a gravidade do que fizeram, mas agiram com hipocrisia. Meus irmãos, quantas pessoas pecam e ao invés de ir ao irmão e pedir perdão, vem no culto, eu vou adorar a Deus. Se você vem ao culto trazer a tua oferta e lembra que teu irmão tem algo contra ti, o que você deve fazer? Conserta com teu irmão, depois entrega a tua oferta. Resolve o seu problema com o teu irmão, depois presta o seu culto a Deus. Eles querem prestar um ato de solidariedade sem tratar o pecado. Mas Jacó, diz o texto, permaneceu de luto. Ele diz, chorando, final do verso 35, chorando descerei a meu filho até a sepultura, minha vida se tornou em morte. E de fato, confirma o autor, e de fato o chorou seu pai. Jacó, meus irmãos, aqui demonstra uma reação inesperada para os seus filhos. Quando nós lemos o episódio em Siquém, quando o jovem Siquém raptou e violentou Diná, filha de Jacó, como ele agiu? Ele chorou, ele rasgou suas vestes, ele se vestiu com um pano de saco, ele lamentou profundamente a terrível sorte de sua filha? Não, ele ficou em silêncio. Ele não buscou nem mesmo resolver o conflito. Jacó, até aquele momento, havia sido um pai muito insensível para com seus outros filhos. Mas agora, quando o filho predileto é tocado, todo o seu coração vem abaixo. Ele não lamentou nenhum instante por causa de Diná, mas agora Deus o quebrou. O pecado de Jacó o achou e Deus quebrou o seu ídolo. José não era apenas um filho querido para Jacó. Esta atitude mostra que José era mais do que um filho querido. José era um ídolo no coração de Jacó. Ele não tinha os mesmos sentimentos pelos demais filhos. Deus então o quebranta para purgá-lo de sua idolatria por um filho predileto. Uma idolatria que já havia causado a divisão na casa de seu pai, colocando ele e seu irmão Esaú em pé de guerra, por causa de seu pai e de sua mãe. Um pecado que impediria a unidade daqueles irmãos. Portanto, meus irmãos, quando Deus trata o pecado de Jacó, fazendo com que este pecado volte contra ele, Deus está lhe dando um remédio. Deus está tratando o pecado no coração de Jacó. A lei da semeadura o quebrou em sua dureza, porque ele era um crente. Se ele não fosse um crente, talvez ele ficaria mais magoado, mais endurecido, mas Deus o está quebrantando. Este sermão, se terminasse aqui, nos levaria a um grande pesar, porque sairíamos daqui pensando que todos nós somos pecadores, que o nosso pecado vai nos encontrar um dia, e que ele pode nos encontrar até mesmo na vida de nossos filhos, de nossos descendentes, e nos abater. Mas o texto não termina assim. Veja o verso 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O que José tem a ver com tudo isso? Ele não pecou como seus irmãos. Ele não pecou como seu pai. Embora ele fosse um pecador, ele não tinha culpa desses pecados de engano, de mentira, de fraude, de rapto. José, nesta história, não em seu coração, porque não há inocentes, mas nesta história ele é retratado como um inocente. E o inocente aqui sofre o pecado.
E ao sofrer o pecado, ele revela a justiça de Deus. O problema do pecado não foi resolvido quando Jacó foi punido pelos seus filhos, porque seus filhos também teriam que ser punidos. E para resolver o problema do pecado apenas com a punição, a única solução é o inferno. Não é verdade? Ali todos serão punidos igualmente, por toda a eternidade. Mas Deus não tinha planos de condenação para a família de Jacó. Os planos eram de graça. Os planos eram de misericórdia, os planos eram de salvação. Portanto, Deus é que tem que lidar, por último, com o problema do pecado. E Ele o fará através de José, que é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, embora Jacó, de certa maneira, seja quebrantado quando o seu pecado, na lei da semeadura, se volta contra ele, aquilo que ele fez com seu pai é praticado pelos seus filhos contra ele, os filhos de Jacó ainda estão impunes. O pai está arrasado, mas não foi restaurado. E o pior, o inocente José sofre as piores consequências do pecado de seus irmãos. Este versículo 36, então, entra para armar o cenário, abrir as cortinas de um novo cenário, para nos mostrar como Deus, de uma maneira tão sábia, Ele lida com o pecado para manifestar a sua justiça. Justiça que pune o pecado ao mesmo tempo que redime o pecador. A humilhação, a escravidão, o sofrimento do inocente José será a solução para o problema do pecado de Jacó, do pecado de seus irmãos. Pelos sofrimentos e humilhações de José, vendido como escravo na casa de Potifar no Egito, Deus haverá de preservar a vida, de vivificar o pobre Jacó que está enlutado, de produzir arrependimento nos irmãos maldosos e, por fim, ele haverá de reconciliar aquela família, tornando a família disfuncional em uma família unida, um povo, o povo de Israel. Aquele que não pecou, Deus o fez sofrer o pecado para salvar os seus irmãos. É isto que nos fala o verso 36. Portanto, meus irmãos, nós já podemos começar a aplicar este texto. Em primeiro lugar, o texto nos faz uma advertência. Cuidado com o seu pecado. Ele é um tipo de erva daninha que cresce rápido, que tem raízes resistentes e que é muito fértil, pois produz muitos frutos. Uma erva que quanto mais frutos produz, mais produtiva se torna. Um abismo, meus irmãos, sempre haverá de chamar outro abismo. Não brinque com o seu pecado. Se o pecado começa em seu coração com sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, com pensamentos ruins, o freie ali, o mortifique ali, porque do coração ele virá para os seus lábios, se tornando palavras, planos, e dos lábios rapidamente ele se tornará uma ação. E uma ação pecaminosa sempre haverá de demandar novas ações pecaminosas para cobrir o pecado anterior. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Em segundo lugar, o pecado, meus irmãos, sempre é motivado por uma mesma crença falsa, o ateísmo no coração. Diz o tolo, diz o insensato no seu coração, Salmo 14:1, não há Deus. Então o que eles fazem? Vamos praticar iniquidades. O pecado sempre será motivado pela sensação enganosa de que Deus não está vendo, de que Deus não irá agir, de que Deus não pode julgar. Quando na verdade Deus vê, Deus age e Deus julga. O temor do Senhor, meus irmãos, consiste em sabermos sempre que Deus nos vê, que Ele, embora seja longânimo, compassivo e misericordioso, que Ele agirá, porque Ele é justo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. E esta é a terceira aplicação. Moisés alertou o povo de Israel que pecava no deserto, que transgredia a lei do Senhor e o provocava.
Ele disse ao povo de Israel: vosso pecado vos achará. Meu irmão, se você tem acobertado o seu pecado, eu quero te dizer em amor, o seu pecado te achará. Quantos anos se passaram desde o dia que Jacó enganou o seu pai? E agora o seu pecado o achou. Os seus filhos o enganam. O seu pecado te achará. Ele te achará em seus filhos. Ele te achará na sua posteridade. Ele te achará num novo casamento, se você casa de novo para cobertar um pecado anterior. Ele te achará em novos amigos que você faz, porque os antigos amigos você ofendeu. Ele te achará na forma de uma enfermidade, de uma dívida, de uma depressão, de um vício, de uma escravidão, de uma mágoa, de uma angústia. Ele te achará à noite no seu quarto, em insônias. Ele te achará nas consequências dos seus atos, nas lembranças que te ferem, nos vícios que você usa como fuga. De Deus não se zomba. Teu pecado te achará. Aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Mas esta não é a palavra final. A única forma para combater fogo é com fogo. A única forma para tratar o pecado é com o pecado. Como assim, pastor? Eu tenho que pecar para tratar o meu pecado? Não. É necessário que aquele que não conheceu o pecado, Deus o faça pecado por nós. Deus faça o inocente sofrer como um cordeiro mudo, humilhado, as consequências dos nossos pecados, para que o nosso pecado seja tratado, para que a semeadura que era nossa seja colhida pelo inocente. O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor. O salário do pecado, que é a morte, ele, o Senhor, triunfou da morte, morrendo na cruz para matar a morte e o pecado. Meus irmãos, sem fé em Cristo, sem arrependimento, nós não temos como lidar com o salário do pecado. Mas em Cristo, nosso pecado é pago, o salário é satisfeito e nós temos então libertação. Jacó ainda não percebe estas coisas, mas ao final desta história ele verá que Deus não está tratando o seu pecado para puni-lo e vingar-se dele, mas para produzir arrependimento, quebrantamento, perdão e reconciliação. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique o Evangelho ao coração de todos nós. Vamos ficar de pé para orarmos. Pai querido, nós sabemos que o nosso pecado é muito grave e sério, pois se não fosse assim, ó Deus, não seria necessário que o Senhor, para cobri-lo, desse o próprio sangue do teu Filho, a fim de satisfazer a tua justiça e nos dar a graça da salvação. Contudo, ó Deus, por causa de nossa maldade, somos muito rápidos em esquecer da gravidade do nosso pecado e da grandeza do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Tem misericórdia de nós. Infunda no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado, o temor do Senhor, para nos apartarmos do mal, para buscarmos, ó Pai, sempre a Tua face. Abençoa-nos, Senhor. E se há irmãos endurecidos, que resistem à ação do Teu Espírito, que nos convence ao arrependimento, que o Senhor, ó Pai, os quebrante. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos destrói, mas sabemos que o Senhor nos quebranta, que o Senhor amassa o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, pelos sofrimentos, como um arado, faz o nosso coração uma terra boa e propícia para a semente da palavra. Que assim seja na vida de cada um de nós, e que desta maneira o Senhor nos restaure, como o Senhor restaurou aqueles irmãos que eram homicidas, raptores, mentirosos, homens maus, tornando-os uma família da fé, o povo de Deus. Assim também somos nós, ó Deus, pecadores, mas o Senhor nos chamou, e nós cremos que o Senhor tem agido em nós, para nos tornar cada vez mais santos, pela comunhão e presença de Cristo em nosso meio. Abençoa-nos, Senhor,
e purifica-nos, santifica-nos, segundo a verdade, segundo a graça que é em Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.